Oi, tudo bem? Muito bom te receber de novo para a continuidade aqui do nosso Papo ESG, que na primeira edição, agora a segunda parte, continua falando sobre diversidade, equidade e inclusão. Eu sou Danilo Maeda, o head da Bion e apresentador aqui do programa. Sou um homem de cabelos escuros e cacheados, ascendência branca e amarela, sou um homem mestiço, que hoje está de uma camisa verde com botões brancos. Eu estou aqui com convidados e convidadas que estão trazendo muito valor aqui para a nossa conversa, que nesse momento vai falar sobre comunicação inclusiva. Então eu quero apresentar novamente o Luiz Eduardo Pedrosa, sócio-diretor da Aldima. Obrigado, Danilo. Eu sou o Luiz, sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, tenho pele clara e estou vestindo uma camisa branca com botões. Também quero apresentar e dar as boas-vindas de novo aqui para Letícia Rodrigues, sócia fundadora da Tridiversidade. Eu sou Letícia, sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos e estou com uma camiseta preta. Também quero dar as boas-vindas para Maiara Teodoro, head de diversidade do Grupo FSB. Obrigado, Danilo. Eu sou Maiara, eu sou uma mulher negra com cabelo crespo black. Eu estou usando uma camisa vermelha com botões brancos. Legal. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês, por aceitarem o convite. A gente já falou no episódio anterior bastante sobre as estratégias de diversidade, equidade e inclusão, sobre o valor, né, que essas estratégias trazem para os negócios, o quanto que os stakeholders têm demandado das empresas um engajamento maior nessa agenda. Falamos também do movimento contrário. Estou aqui contando tudo para quem não assistiu, que não ouviu ou quem não acompanhou esse primeiro episódio, poder voltar ali e encontrar e acompanhar essa discussão que, pelo menos para mim, foi bastante rica. E agora, nesse momento, a gente quer aprofundar um pouco a conversa para falar sobre comunicação inclusiva, né? Um aspecto que é fundamental, né? A gente fala sobre inclusão como aquela coisa do a diversidade é convidar para o baile e a inclusão é chamar para dançar, né? Mas essa inclusão só acontece quando no trato ali, no dia a dia, a gente consegue de fato construir um ambiente receptivo, né? Um ambiente que as pessoas realmente se sintam à vontade para se expressar, né? O tal do dançar é o se expressar como você realmente é, e aí a comunicação tem um papel fundamental para isso. Acho que isso já ajuda a gente a entender que comunicação inclusiva não é apenas uma lista de palavras a se evitar para não ser cancelado, né? Que às vezes todos vocês já devem ter recebido esse tipo de pergunta, eu recebo. Quais palavrinhas aqui eu tenho que não falar porque eu não quero ser cancelado nas redes sociais? Então, a minha primeira pergunta para vocês é: o que, afinal de contas, é comunicação inclusiva? Se não é só riscar palavras do nosso vocabulário, o que é ser inclusivo na nossa comunicação de verdade? Queria começar com você, Luiz. Sim, na verdade, quando a gente fala de comunicação inclusiva, a gente está falando de um pilar do ESG, que é o social. E muitas empresas ainda associam iniciativas sociais ESG a práticas de recrutamento, seleção, enfim, de grupos de afinidade, e isso tem que existir. A gente tem uma série de reparações históricas, como a gente comentou no episódio anterior, que tem que ser atacadas. Mas quando a gente fala de comunicação, às vezes uma área de marketing ou a própria área de comunicação nem tem consciência de que ela pode sim ter iniciativas sociais dentro da agenda ESG. No caso de comunicação e marketing, qual é o objetivo, a razão de ser de uma área de comunicação? Produzir um conteúdo, um material, uma plataforma, um site, um documento, um relatório para chegar em alguém ou alguéns. Então ela quer atingir pessoas e o máximo de pessoas possível. Se ela não pensa nisso antes de produzir esse conteúdo, ela com certeza vai deixar de falar com algum público. Pode ser um público menor ou pode ser um público enorme, né? Muitas vezes a gente associa a minorias, mas quando você vai olhar nos dados demográficos, na verdade é muita gente. Quando você fala de pessoas com deficiência, quando você fala de pessoas 60 a mais, quando você fala de semi-analfabetos, é muita gente. Então essas empresas ainda estão perdendo uma oportunidade de realmente atingir pessoas que já são seus clientes ou que poderiam ser, ou inclusive colaboradores. Então a comunicação inclusiva ela tem esse viés realmente de um potencial de alcance muito grande. Que tipo de benefício as empresas podem alcançar ao implementar a comunicação, esse tipo de estratégia de comunicação mais inclusiva, Letícia? São várias, né? A primeira é conseguir conversar, comunicar com todo mundo que está dentro da organização. Então, muitas vezes, um exemplo muito clássico, assim, é ficar usando um monte de termo em inglês aqui no Brasil. Então, as empresas têm a mania, né? Os executivos, as executivas, têm mania de ficar usando termos importados e aí você acaba não atingindo todo mundo. E, às vezes, a sua comunicação interna não é eficaz porque você tem gente que não está entendendo o que você está falando.
Tem gente que não teve as mesmas oportunidades desses executivos e executivas, por exemplo, de estudar inglês, de morar fora, de ter alguns acessos. Outro ponto é que você consegue atingir, como o Luiz falou, mais gente dentro da sociedade, que vai conhecer a sua marca, que vai conhecer os seus produtos, que vai poder consumir. Então, a comunicação inclusiva, ela traz ali uma democratização, vamos dizer assim, daquela informação ou daquilo que você está querendo passar, né? Que a comunicação, você quer passar alguma coisa. Então, como o Luiz comentou, quanto mais gente tiver a par ali do que você está passando, melhor você está cumprindo o seu papel. Uhum. E me parece que, para isso funcionar, a questão da empatia é muito importante, né? A capacidade de você pensar sobre a perspectiva de outra pessoa. E para isso, ouvir e saber perceber é fundamental, né? Então, nós temos aqui hoje uma mesa de pessoas que a gente tentou trazer e pensar sobre a representatividade de diferentes vieses e aspectos. Mas a gente está falando de comunicação inclusiva e a gente entende, né? Concordamos aqui na época da produção, de que era importante parar para ouvir também as pessoas com deficiência, para que elas expressem as suas necessidades. Então, um primeiro depoimento que a gente quer chamar aqui para ouvir é o da Ana Marques, que é consultora da Tridiversidade, né? É uma pessoa com deficiência auditiva, e ela vai trazer para a gente aqui um vídeo, uma fala sobre como que nós, pessoas que não têm deficiência, podemos ser mais inclusivos na nossa comunicação, e é um viés mais prático mesmo, para a gente ir entendendo e ouvindo esses outros pontos de vista e tentando incorporar como que a gente pode, né, no dia a dia, adotar uma comunicação que de fato seja mais aberta e receba melhor a essas pessoas. Eu sou a Ana, eu sou uma pessoa com deficiência, mais especificamente eu sou uma pessoa surda. E queria estar comentando com vocês aqui algumas questões de acessibilidade. Muitos de vocês já conhecem a rampa, que é um tipo de acessibilidade para pessoas com deficiências físicas, principalmente nos membros superiores, que fazem uso de cadeiras de rodas. Outro tipo de acessibilidade para pessoa com deficiência visual é a lupa. Nós temos também no computador uma lupa já do Windows, ou uma lupa eletrônica, que é um aparelho físico. Nós temos também autoprescrição para pessoas com deficiência visual e bengalas, tipos de bengalas diferentes. Nós temos para pessoas surdas a Libras, que é a língua de materno de muitos surdos, e também o português, para o surdo oralizado, que pode ser escrito também. O mais importante, a barreira mais importante para nós trabalharmos é os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E fazer jus à campanha Nada sobre nós, saiu não. Muito legal ouvir, né? E acompanhar, entender e tentar se colocar nesse lugar. E a gente fala de colocar no lugar, a campanha que a Ana menciona também fala um pouco disso, que é a questão da representatividade, né? A gente fala muito sobre a importância de fazer a lição de casa para não ser só o diversity washing, né? Só uma comunicação que se propõe, mas estar representado nas peças também é importante, né, Mai? Exato, acho que com certeza. Eu acho que existem alguns aspectos básicos de uma comunicação inclusiva que a gente pode seguir, né? Então, a própria Ana Marques mencionou, né? Você colocar ali uma legenda, né? Você colocar ali um tradutor de Libras, você fazer uma audiodescrição. Existem alguns critérios e requisitos mínimos que a gente pode cumprir, né? A gente pode bater ali numa listinha, tem áudio, tem audiodescrição, tem ali a legenda, então a gente pode fazer esse check. Mas eu acho que super importante é que a gente garanta que essas pessoas se sintam representadas, que a gente ouça elas, né? Não adianta eu ficar pensando aqui em várias estratégias, em várias formas de ser mais inclusiva se eu não chamo uma pessoa com deficiência para me falar que tipo de recurso ou ferramenta é mais efetivo para ela, porque não existe um único deficiente, né? Porque a gente pensa deficiência, a gente pensa assim, vai ser todo mundo ou cego ou surdo. Existe uma infinidade de pessoas com deficiência e graus diferentes, né? Eu não posso pressupor que todo surdo tem uma surdez completa. Pode ser uma surdez parcial, assim como uma pessoa cega também, ela não precisa ter ser totalmente cego, né? Ele pode ter ali uma baixa visão. Então é importante que a gente entenda através dessas pessoas que tipo de recurso, que tipo de ferramenta, que tipo de estratégia a gente
gente pode construir para tornar um conteúdo, né, uma ação, né, uma palestra, um evento que seja mais acessível. Então é importante que a gente ouça essas pessoas. E para ouvir essas pessoas, a gente precisa trazer elas, né? Porque não adianta eu ficar falando aqui sobre N estratégias se eu não trago essa pessoa para dentro para ouvir ela e garantir que aquilo que eu estou fazendo enquanto empresa, enquanto instituição privada, né, de fato reflita para fora, né? É o que você falou, a gente não passar uma imagem falsa, né? Eu estou super expondo ali uma diversidade e, na realidade, quando eu entro aqui dentro da minha empresa, eu não estou vendo isso de maneira nenhuma representada. Então, tem que ter esse cuidado, né? De, além de garantir que eu estou sendo inclusivo, né? Que eu estou, de fato, representando essa inclusão dentro do meu quadro da empresa, dentro do meu grupo de funcionários, e que eu estou ouvindo essas pessoas, porque elas querem ser ouvidas, né? Elas sentem necessidade de ser ouvidas, e muitas vezes ouvi-las é o caminho mais fácil. Porque às vezes a gente fica pensando em vários planejamentos, né? Várias estratégias, e muitas vezes a pessoa fala, olha, se você mover aquela cadeira ali de lugar, eu já consigo passar com a minha cadeira de rodas, com a minha bengala. Então, às vezes, existem caminhos que de alguma forma, são facilitados, porque eu tenho essa pessoa aqui para me orientar o que para ela faz mais sentido, o que para ela funciona melhor. Legal. Um ponto, linkando com isso, é que muitas vezes a gente tem que perguntar para a pessoa, o que você precisa? Então, a sua função é essa, você tem esse potencial, nós identificamos, né, para entregar aquilo que aquela vaga para a qual você foi contratado exige. Mas o que você precisa? E aí a gente fala muito em ferramentas. As pessoas precisam de ferramentas diferentes, né? E a própria ações afirmativas tem a ver com isso. A gente tem que dar ferramentas diferentes para as pessoas diferentes, que saíram de locais diferentes. Mas muitas vezes quando a gente fala ou pensa nas pessoas com deficiência, a gente quer colocar todo mundo no mesmo balaio. As pessoas com deficiência precisam disso. Vou trazer um exemplo super prático. A Ana Marques, que deu depoimento, ela trabalha conosco. E a gente, no dia a dia, quando ela chegou, quando ela começou, muita gente da equipe mandava áudio para ela. Ela é uma pessoa surda. O áudio não funciona para a gente se comunicar com ela. Por outro lado, já citei aqui, comentei do meu filho que tem deficiência intelectual, o áudio é a melhor forma de comunicação com ele pelo celular, porque como ele tem a deficiência, ele lê mais devagar, ele tem ali várias questões. Então eu, por exemplo, odiava áudio. Depois que ele ganhou o celular, agora eu me adaptei, a gente conversa, né, se comunica muito por áudio. Então são pessoas com deficiências diferentes que para um recurso funciona, para outra não funciona. Então a gente tem que parar também de generalizar e falar, as pessoas precisam disso. Não, vamos perguntar o que você precisa para que a gente consiga cumprir uma comunicação com você e que para você consiga entregar aquilo que você precisa. Me parece que a boa notícia é que o acesso está às vezes mais perto, mais fácil do que a nossa imaginação sobre a barreira pode fazer parecer, né, Luiz? Eu acho que nada como a escuta ativa. A gente tem que ouvir realmente quem está na ponta e quem precisa de uma ferramenta ou de algum tipo de adaptação. No caso dessas pessoas, quaisquer que sejam, o que elas querem no fim das contas? Autonomia. Seja para trabalhar numa empresa, seja para comprar um produto no e-commerce, seja para ler um documento. Ela quer ter autonomia e condições de fazer aquilo sem depender dos outros. E isso você não está fazendo um favor. Isso é direito dessa pessoa. A empresa que faz isso, ela não está, que lindo. Não. Ela tem que fazer isso. Isso é bom senso, isso é o certo a se fazer. Ela não está fazendo favor nenhum. Quando a gente fala de ESG, às vezes tem um pouco dessa conotação de que é quase que uma filantropia. E não é. A gente está falando, na verdade, o oposto. A gente está falando de uma estratégia de negócio. Então, acho que é um pouco disso. A gente garantir a autonomia das pessoas, independente da característica. E ouvindo o Luiz falar, né, principalmente sobre o recurso da Audima, né, a gente acaba se limitando aqui ao universo de pessoas com deficiência, mas você tem, por exemplo, mães, né, que estão ali, né, diante de um recém-nascido que não pode ter barulho, e não pode ler, não pode parar para prestar atenção, você bota no áudio, né, bota no ouvido. Então, existe, para além da pessoa com deficiência, né, quando a gente pensa uma comunicação mais inclusiva, atingir outros públicos também, né? A gente acaba se prendendo, mas existe uma infinidade, né? Para quem às vezes quer... Eu, por exemplo, sou muito fã de podcast. Eu estou ouvindo ali, eu não consigo assistir porque eu estou correndo, mas eu boto ali o áudio e sigo minha vida. Então, acho que, para além de pensar um determinado público, é pensar formas de garantir que a gente está democratizando o conteúdo, né? De fato, atingir o máximo de pessoas. Boa. E até nessa linha a gente já vou aproveitar para chamar aqui um outro depoimento que a gente recebeu, né, para o episódio de hoje, que é do Graco Magalhães, que é um usuário de tecnologia assistiva que contou aqui nesse vídeo, né, e a gente agradece a autorização de uso, sobre como que esse tipo de solução realmente trouxe autonomia, trouxe a possibilidade de acessar uma informação que antes parecia impossível ou inacessível para ele. Vamos ouvir o Graco.
Eu penso bem, não tô caduco, mas eu tenho que ler devagar. Se bobear eu esqueço, perco o fio da meada. Aí tem que começar tudo de novo. A troco de quê? Alguém está achando que eu sou gato para entregar um telefone meu numa circunstância como essa? Muito bem mesmo. O que eu não consegui ler, eu vou ouvir aqui. Entra no aparelho auditivo o som completo. E aí a gente guarda o assunto e guarda muito das palavras. Boa. Luiz, conta um pouquinho pra gente sobre como funciona essa tecnologia que o senhor Graco está contando ali, a experiência que ele trouxe no vídeo sobre, né, o quanto que ele conseguiu ter acesso ali à notícia que ele queria ler. Isso é exatamente o que a gente falou da autonomia. Né? Você vê uma pessoa completamente lúcida, capaz de ler, mas que tinha uma dificuldade de ler. A letrinha dos sites, por exemplo, de notícias, são pequenas. Então, mesmo que você aumente a tela, ele tinha essa dificuldade. Então, uma tecnologia assistiva como o áudio permitiu que ele tivesse autonomia para consumir o mesmo conteúdo num formato diferente. Isso é escutativa. A gente, no caso da Audima, a Audima é uma ESG Tech. O que isso quer dizer? É uma empresa, uma startup, que usa a tecnologia para atacar alguma demanda real, isso é muito importante, uma demanda real, que não é greenwashing ou social washing, relacionada à agenda ESG. No nosso caso, a gente está atacando o pilar social, porque a gente está permitindo que pessoas como o Graco, pessoas idosas, pessoas semi-analfabetas e uma série de perfis que a Mayara citou, tenham acesso à informação. Então você está realmente resolvendo um problema social e uma questão de governança, que é o que eu falei, não é favor nenhum. As empresas têm que fazer isso. Quando as áreas de comunicação vão produzir qualquer material que seja uma plataforma, um site ou um documento, ele tem que ser acessível e inclusivo. Essa pessoa tem direito a isso, isso está garantido em lei. Está no Estatuto do Idoso, a gente tem a LBI, então a gente tem aí um cenário de compliance relativamente amadurecido que deve ser seguido. Então a gente permite que qualquer marca, qualquer empresa, qualquer comunicação ofereça aquele mesmo conteúdo que ela já faz escrito em áudio. Porque a área de comunicação ela já faz o mais difícil. Vocês todos somos aqui, no fim das contas, comunicadores. O mais difícil é produzir um conteúdo interessante para, de fato, chegar nas pessoas. Então, por que não pensar, usando a escutativa, numa forma de fazer isso chegar para mais pessoas? E o áudio tem esse caráter de ser muito democrático. Ele é uma das tecnologias assistivas que chega para mais pessoas, com e sem deficiência. Muito bom. A gente falou hoje já algumas vezes sobre a questão das diferentes necessidades e dos diferentes vieses de diversidade. Tem um ponto aí que às vezes pode assustar, né? Quando os problemas são muito complexos, existe uma tendência natural das pessoas fingirem que o problema não existe, né? É tão difícil de resolver que eu deixo ele ver se ele se resolve sozinho, deixa de lado. Como é que a gente faz, Letícia, para evitar que isso aconteça nas empresas? Que as pessoas, né, quem toma a decisão dentro das organizações ataque esse problema tão complexo que é o problema da diversidade. A gente precisa primeiro fazer uma priorização, né? Então, às vezes aquele problema parece pequeno ou parece grande demais, e a gente tem que entender dentro da estratégia que a gente desenhou, dentro dos objetivos que a gente quer atingir, como que aquilo se encaixa e como que a gente vai priorizar. Então eu vejo demais, né, muitas organizações falando, nossa, mas o meu site não tem tal recurso de acessibilidade, como por exemplo essa questão do áudio. Mas eu não cumpro nem a lei de cotas. Então, assim, qual é a sua prioridade hoje dentro do seu negócio, dentro da sua estratégia de negócio? Vamos fazer um plano? Você tem que atacar tudo isso. Você tem que cumprir a lei de cotas, você tem que ter um site que, de fato, seja inclusivo e tantas outras coisas. Então, vamos ver o investimento que a gente tem que fazer para cada um desses pontos, porque tem muita gente que acha que diversidade vai se fazer sozinho, né? Diversidade, inclusão, ESG. Não é. Precisamos de investimento, tanto de dinheiro e capital humano. Tem que ter alguém dentro da empresa olhando tudo isso. Então, a gente priorizar e ir atacando um por um. Uhum. E a partir da formação, né? A gente, voltando um pouco para a questão da comunicação interpessoal inclusiva, né? Que eu brinquei lá na abertura sobre a questão da lista de palavras que tem que ser riscadas do vocabulário. O que eu costumo responder quando me pedem essa lista, eu falo assim, olha, muito mais eficiente do que eu te dar uma lista para você decorar o que você não pode falar, é você se engajar com essa agenda, né? Você ler sobre o assunto, estudar, procurar trocar ideia com quem vem de uma origem diferente da sua, com quem é representante de um grupo diferente do seu, porque aos poucos você vai perceber essas necessidades, vai perceber como as pessoas se colocam
e isso vai ser incorporado. É por aí, Mayara? Não, concordo. Acho que até puxando o gancho da Letícia, né? Acho que a gente, quando trabalha com diversidade, a gente acaba percebendo que não dá para abraçar o mundo. Acho que, na verdade, não só a diversidade, né? Mas todas as áreas a gente enfrenta esse desafio de que não dá para você abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez, sobretudo porque, de maneira geral, né, as equipes de SG e diversidade tendem a ser menores, então a gente não tem condições, né, físicas e muitas vezes emocionais de lidar com tamanho trabalho, então tem uma priorização ali do que é importante, do que está doendo mais, porque, na verdade, não existe, na verdade, uma coisa que é mais importante ou menos importante, mas sim aquilo que talvez é mais urgente e necessário. E diante dessa priorização, a gente trabalhar. Mas a gente tem que pensar que, dentro desse contexto, a formação é essencial. Eu não posso deixar de formar, né? Eu digo que a diversidade é como uma planta. Você tem que ficar ali regando para que ela cresça, né? Se você regar demais, você tem um problema. Se você regar de menos, também tem um problema. Então, o tema de diversidade, né? Ele é um tema que é muito constante. Então, você tem que formar, você tem que comunicar, você tem que incluir. Então, esses são os 3 pilares fundamentais da diversidade e que eu sempre insisto, né? A gente não pode deixar de formar, a gente não pode deixar de comunicar e de incluir. Então, esses são etapas fundamentais, né, dentro desse processo, desse trabalho, e que a gente precisa estar sempre atento. Óbvio que, como você, né, como a Letícia disse, a gente quer, de alguma forma, dar conta de tudo, nem sempre dá, mas dentro do que a gente se propõe a fazer, né, tendo gente engajada, tendo a empresa ali comprada com o tema, tendo pessoas verdadeiramente, genuinamente, né, compradas nessa agenda, acho que a gente consegue avançar em muito, assim, não há entrave. Inclusive, né, trabalhando com diversidade, o que eu percebo é que há muito mais gente enganjada no tema do que os detratores, né? Os que são a favor estão mais em alta do que os detratores. Isso é muito bom pra gente. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, talvez, polêmica aqui para vocês. Tá bom. As pessoas, em geral, conseguem perceber a intenção da comunicação? Eu falo isso porque sempre que algum caso de cancelamento surge, a gente tem aquele vídeo padrão de pedido de desculpas, né? Em que a pessoa segue um roteiro dizendo assim, olha, normalmente ela está entristecida, né? Com uma roupa simples, um fundo neutro, e ela diz assim, olha, eu quero aqui, né, pedir desculpas caso você tenha se sentido ofendido com o que eu disse, mas quem me conhece sabe que eu não penso desse jeito, né? E me desculpe se você me interpretaram mal, e não foi isso que eu quis dizer, né? Mas eu sou um cara assim brincalhão mesmo, e eu falo esse tipo de coisa. Mas as outras pessoas, em outras situações, cometem deslizes que muitas vezes a gente consegue perceber que foi um deslize, que não houve uma intenção de ferir alguém ou de falar pejorativamente de algum grupo minorizado. Essa intenção, quanto que ela é visível na comunicação? Ou será que a gente tem um viés também de julgar mais determinados perfis do que outros? Olha, eu particularmente acho que depende, tá, Danilo? Acho que quando a gente está ali convivendo no tema, acho que a gente consegue fazer essa leitura, né, de quando é algo mais intencional ou algo menos intencional. Mas a comunicação, de maneira geral, ela tem essa linha muito tênue, né, onde eu posso identificar aquele contexto ruim, né? Posso ali olhar uma comunicação e eu, Mayara, ver problema, e o Danilo lê a mesma comunicação e não vê, né? Isso acontece porque o Danilo provavelmente vem de uma demanda social, de vida, ele sofreu influências de vida pessoal diferente da minha, então possivelmente ele vai ler ali com um olhar e eu vou ler com outro. Acho que não tem como a gente prevenir, mas o que faz muito sentido, né, é que você garanta que durante esse processo de comunicação, essa comunicação passe por outras pessoas para que elas deem um olhar dela, né? O que vocês acham disso aqui? Será que vocês veem algum problema? Será que trocar alguma palavra, né? Então, acho que quando a gente pensa uma comunicação mais formal, de uma empresa, de um ambiente, ter esse cuidado, né, de passar essa comunicação por outras pessoas para que esse olhar sobre aquele produto, sobre aquele processo, sobre aquela comunicação seja mais diverso também. Mas quando a gente está diante de uma situação onde a pessoa comete ali uma fala errada, né, tem uma fala que não soa tão bem,
e você percebe que não é intencional, né? Acho que o que resta é a pessoa pedir desculpa e aprender e seguir. Porque eu digo muito que, assim, mesmo atuando com diversidade, eu não estou isenta de cometer erro. Eu sempre falo isso, né? A gente acaba, porque a gente está lidando aqui com o dia a dia do tema, de SG, diversidade, a gente está isento de qualquer erro, a gente atingir um nível tão elevado no tema que a gente tá ali, não pode... Tudo que a gente fizer tá certo, e eu digo que não, né? Eu me coloco, inclusive, em todo o processo, em tudo que eu entro, eu sempre me coloco nesse lugar de possível erro, porque eu, assim como todo mundo, apesar de me identificar como uma mulher negra, eu venho de uma sociedade que é racista, que reproduziu, que é muito patriarcal, que reproduziu durante anos alguns preconceitos, alguns tipo de comportamento. Então, é natural que em algum momento da vida eu possa vir a reproduzir eles. O que eu falo é que o que eu tenho de diferente em relação a uma outra pessoa que possivelmente não é engajada no tema é que eu consigo reconhecer meu erro, né? Eu reconheço que eu errei, eu peço desculpa pelo meu erro e eu me policio para que isso não aconteça de novo. Então, acho que é durante o convívio que você consegue notar, né, se há intenção ou não, e você consegue também notar o quanto a pessoa está disposta a aprender, porque aí a pessoa errou, você vai lá, corrige, ela segue a vida, toma aquilo ali como um aprendizado e, de fato, tenta aplicar aquilo ali no dia a dia dela. É muito importante esse ponto que a Mayara trouxe, porque não existe, quando você fala de diversidade, equidade, inclusão, quando você fala de ESG, não tem uma linha de chegada. Eu cheguei no ponto onde eu sei tudo, como ela falou. Não, a gente tem que ser humilde o suficiente para saber que não existe, é uma melhoria contínua em nós, como pessoa física, e nas empresas. Até porque o tema é vivo, né? Exatamente. Então, as demandas de hoje, daqui a 10 anos, a gente vai ter outra realidade, outras tecnologias e outras empresas e outras necessidades. Então, é uma melhoria contínua mesmo. Então, acho que ter essa humildade é muito importante quando você fala de comunicação inclusiva, quando você fala de ESG de um modo geral. E uma dica que a gente pode trazer também para as organizações se são organizações que estão se engajando no tema ou já estão engajadas, criar uma cultura onde as pessoas possam corrigir umas às outras sem ser invasiva, sem ser agressiva, num intuito ali de vamos crescer enquanto organização, todos nós juntos, né? Então, eu sempre comento com alguns executivos e executivas em oportunidades, treinamentos, mentorias que a gente dá, que assim, gente, você pode e deve alertar o seu colega de trabalho quando ele ou ela falar uma gafe ou uma coisa errada. Mas você não precisa levantar ali numa reunião e falar, você está sendo machista. Chama a pessoa no canto, manda uma mensagem, ensina qual é o padrão correto, né, daquela comunicação que deveria ter sido utilizada, garanta que a pessoa entendeu, né? Então, a gente pode muito bem construir isso juntos enquanto organização, né? Sem ficar, de fato, apontando o dedo para todo mundo, porque a maioria das pessoas que estão hoje na liderança nas organizações não tiveram escola sobre isso, né? Não estudaram isso na escola, não estudaram na faculdade e estão sendo expostas a esse tema agora que a organização começou a trabalhar com projetos de diversidade, né? E eu acho até, Letícia, que é uma consequência natural do trabalho de diversidade, né? Porque quando você começa a trabalhar com diversidade, você começa a construir um ambiente mais acolhedor. Então, as pessoas se sentem confortáveis para errar e para corrigir, né? Para ser ele corrigido e para tomar aquilo ali para a vida. Então, acho que é meio que natural. Você começa a estimular o tema de tal forma que as pessoas se sentem realmente confortáveis. Poxa, eu cometi um erro, caramba, vou me corrigir, vou evitar cometer esse erro de novo. E outro ponto é que a pessoa também não pode usar isso de desculpa, né? Não sei, isso que eu falei, nunca tive escola, nunca estudei, nunca vi. Não, gente, nós estamos passando por uma transformação enquanto sociedade, corre atrás, né? Uhum. Então, vai ler, vai estudar, vai seguir uma pessoa diferente no Instagram, a gente não gosta de ficar ali passando o dedinho na tela do Instagram, Sim. no feed ali, então vai seguir uma pessoa diferente, que você vai começar a ver um tipo de conteúdo diferente, né? A gente não está numa caverna, né? Então você tem que ter essa proatividade também de correr atrás. Mas voltando na pergunta do Danilo, dá ou não para perceber essa intenção? Eu acho que nada como a verdade. A gente consegue saber quando tem verdade por trás ou não. Né? Quando tem verdade por trás, você reconhece, é a questão da humildade. Opa, realmente aquele líder, aquela líder está tentando, está melhorando, está correndo atrás da informação ou não. Né? Então, acho que a verdade é realmente a resposta de tudo. Normalmente você percebe isso pela forma como a pessoa reage à correção, né? A pessoa ou a marca ou a empresa também Sim. é uma lição válida, né? Quando usa aquele pedido de desculpas do modelo que eu ironizei aqui, né? Me desculpem por se você se sentiu ofendido, né? Eu coloco no outro a culpa pela agressão que eu fiz. Né? E muitas vezes depois disso não vem uma mudança de conduta, né? E quando é verdadeiro, quando é real,
a conduta e o próprio pedido de desculpas tende a ser diferente, né? A forma de reação é outra. E o mais legal, Danilo, disso é que eu acho que a gente consegue transpor isso até para nosso ambiente externo, né? Eu tenho uma avó com mais de 70 anos e volta e meia ela me pergunta, Mary, eu posso falar isso ou não? Isso é certo? Isso é errado? E aí ela fica me perguntando e eu vou ali, olha, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, isso aqui talvez a senhora pode trocar por outra coisa. Então acho que vai ultrapassando esse ambiente do corporativo, né? E a gente acaba influenciando também outras pessoas do nosso domínio ali. Afinal de contas, essa é uma agenda que está vindo da sociedade para as marcas, né? Não é um assunto que é necessariamente o setor corporativo que está pautando. A gente está incorporando algo que a sociedade trouxe via ativismo, via militância, né? É um pouco volto só para fechar um pouco aqui, né? O David Ogilvy, que é um dos pais da publicidade, a comunicação, ele dizia, né? A comunicação não é sobre o que você diz, é sobre o que os outros entendem. E aí tem uma questão dessa... Aí eu brinco nos meus treinamentos, eu falo assim, tá vendo? A boa comunicação, por si só, já é sinônimo de comunicação inclusiva. Porque essa categoria, o que os outros entendem, hoje a gente só está percebendo que ela é muito mais ampla do que a gente imaginava anteriormente. E aí demanda da gente um certo grau de empatia, que é uma palavra linda, né, e muito usada pelos coaches de hoje em dia, mas que não é só sobre serem empáticos comigo com relação à minha dor, e eu ser empático com quem eu, por algum acaso, esbarro no meio do caminho. Eu preciso ser ativamente empático, né? Acho que a Letícia trouxe um pouco desse ponto, eu queria aprofundar com vocês. A necessidade da gente ativamente buscar informação, ativamente buscar conviver com pessoas distintas da nossa bolha, do nosso círculo mais fechado e de pessoas mais próximas de nós. Quais são as dicas que vocês poderiam dar para quem está ouvindo aqui a gente e talvez nesse momento já esteja convencido de que é necessário furar a bolha e conviver com gente diferente, ouvir, né, pessoas que têm de fato um outro ponto de vista? Por onde começar, né? Faz conta que eu sou aqui um CEO de uma empresa que está nesse lugar aí de falar, nossa, eu preciso ser educado, vim aqui de uma escola que não aprendi sobre isso, e você está me dizendo que eu tenho que ouvir outras fontes. Tá bom, onde estão essas fontes? Por onde eu começo? Você vê, a gente teve 2 exemplos aqui na mesa agora, né? A avó da Maiara, por exemplo, ela foi ativamente atrás, usou a neta para de fato ter informação. Letícia falou de influenciadores e pessoas, né, do próprio Instagram. Hoje, em 2023, não tem desculpa para você dizer, eu não sabia, eu não sei por onde ir. Não, você tem o Google. A gente tem tudo na internet. A gente faz tudo na internet. Qualquer assunto que você quer saber, você joga no Google e você consegue, de fato, chegar naquela informação, seja numa rede social, seja escrita por uma marca, enfim. Mas a informação está disponível gratuitamente. Então, acho que vem muito dessa questão da proatividade mesmo. Quando você entende que isso é uma necessidade, que você precisa aprender sobre aquele assunto, sobre aquela pauta, você naturalmente encontra o conteúdo mais facilmente. Acho que está muito mais numa questão da atitude do que por onde ir, porque canal não falta. Não falta canal, e a atitude normalmente é uma barreira para as pessoas, né? Então, falando dicas para CEOs, executivos, pessoas aí que estão dentro das organizações, a gente não cria plano de desenvolvimento para a gente. Eu sou gerente, quero virar diretor, eu tenho que melhorar isso, aquilo, tenho que me desenvolver, ainda tem esse ponto aqui de desenvolvimento, já sou forte nisso. Vamos criar um plano de desenvolvimento para questões de inclusão, para comunicação mais inclusiva, como a gente está falando aqui. Eu gosto muito dessa abordagem, né? A gente até traz para muitos executivos, quando a gente está trabalhando a liderança inclusiva, para você ser um líder, não só que traz uma comunicação inclusiva, mas que age de forma mais inclusiva, não é da noite para o dia, você tem que aprender. Você não teve que aprender a dar feedback quando você assumiu a primeira posição ali de líder de pessoas? É a mesma coisa, né? Então tem que buscar quem fala sobre isso, ter um planejamento, vou me dedicar. Então a palavra, eu acho que tem que ser intencional. Resolvi que eu quero me desenvolver nesse ponto de comunicação inclusiva, de liderança inclusiva, então vou ser intencional para começar a ler sobre isso, buscar sobre isso, ouvir sobre isso, né? E aí, voltando na comunicação inclusiva, a gente tem várias formas de fazer. Se você prefere o podcast, se você prefere ler, vai buscar diversas fontes para isso. E outro ponto é a gente entender que, como o Danilo brincou, não são só as palavras que eu tenho que decorar, e não é também só esses recursos de acessibilidade. Quando a gente traz aí algumas microagressões no nosso dia a dia, então, por exemplo, 2 que são super conhecidas, mansplaining, que é a gente lá, um homem normalmente parafrasear o que a mulher falou, então ele está falando a mesma coisa, mas como se fosse de autoria dele, ela acabou de falar. Ou mansinterrupting, né, que já está provado que as mulheres são mais interrompidas do que os homens quando elas estão falando. Tudo isso é falta de comunicação inclusiva. Então, se você tem que
deixar as pessoas falar, deixar a pessoa terminar o ponto dela, entender se todo mundo que está naquela mesa está tendo as mesmas oportunidades de falar. Então, por exemplo, um líder que está tocando uma reunião ou que tem uma equipe, tem alguém que é mais introspectivo, tem alguém que é mais novo naquele tema. Você tem que criar uma estratégia para a pessoa poder falar também, senão aquele que é extrovertido vai sempre falar. Isso também é trazer uma comunicação mais inclusiva. Usar a CNV, né, a comunicação não violenta, é também trazer uma forma de comunicação mais inclusiva, né? Olhando muito a perspectiva do outro, entendendo as necessidades próprias, as necessidades do outro. Então tem vários aspectos aí que permeiam e que o executivo tem que ficar ligado ali para poder não só pegar uma cartilha, isso não era fácil, né? Tá aí na internet, a gente tem no nosso site lá gratuito, pode baixar os termos, né? Mas não é isso, você vai decorar a cartilha? Não, você não vai ser inclusivo por causa disso. Tem vários aspectos que tem que ser observados. Eu diria que tem algumas dicas para mim que são muito simples de se fazer, né? Uma delas é o teste do pescoço. É você entrar num lugar e você se sentir incomodado de não ver pessoas diferentes de você. Eu diria que esse é o recurso mais simples e mais barato. É você, de fato, se incomodar. É, de fato, quando você vai participar de um evento, ou você, enquanto CEO, né, que vai ali produzir um evento para sua empresa, olhar a lista de palestrantes e você reconhecer que só tem homem. Não tem uma mulher negra, não tem uma pessoa com deficiência. Esse é um exercício muito simples, não requer planejamento, não requer dinheiro, requer só se incomodar, né? E acho que a partir disso buscar. Então, eu quero dar uma palestra sobre mercado financeiro, né? Provavelmente eu ouvi um monte de nome de homens, então, gente, me arruma uma pessoa, uma mulher que seja boa para falar no mercado financeiro. Eu não tenho dúvida que tem um monte, né? A gente consegue mencionar aqui, num exercício muito rápido, várias. Então, acho que para tudo, assim. E aí você faz isso na sua vida também, né? Porque não é só entrar num restaurante e falar assim, caramba, não tem pessoas diferentes de mim, né? Não tem um cadeirante, né? Não tem uma pessoa, não tem uma mulher negra, não tem um homem negro, não tem uma pessoa neurodivergente, né? Então, acho que é fazer esse exercício que é muito simples, né? E eu digo que quando você começa a fazer isso, é um caminho sem volta. Porque a partir disso, né? A partir do momento que você começa a de alguma forma, que você vira essa chave, não tem como você voltar atrás. Porque todo lugar que você entra, você fala assim, caramba, eu só tô vendo gente branca, eu só tô vendo gente assim, eu só tô vendo... Então, acho que é um exercício muito simples. É, de fato, de você se incomodar, é, de fato, você... olhar o ambiente que você está, você enquanto CEO, enquanto C-level de alguma empresa, você intencionalmente pedir que aquilo que seja ofertado seja diferente. Olha, eu não quero mais uma palestra sobre mercado financeiro, sobre direito do trabalho, sobre qualquer outro tema, onde eu só tenha homens falando, né? Onde eu vá num evento, numa grande conferência, onde eu produza qualquer tipo de conteúdo, onde a gente está ali exclusivamente falando com um único público, né? Então, acho que esse exercício é um exercício super simples, não custa nada, e é de uma transformação tamanha, porque quando você faz isso, você não consegue voltar atrás, tá, gente? É um incômodo quase que para sempre. E talvez o próximo passo, né, depois que você começa a perceber a falta de diversidade nos ambientes, é que você também começa a se questionar de onde é que estão as barreiras. Né? Então, no restaurante em que eu entro e vejo que não tem pessoas de outra etnia, eu provavelmente vou chegar à conclusão que tem ali uma barreira, talvez financeira, econômica, para acesso àquele lugar. Se eu não vejo cadeirantes naquele espaço, talvez tenha uma barreira física impedindo o acesso, e aí eu falo assim, nossa, eles não estão porque simplesmente não vieram? Ou porque não se sentiram bem-vindos, né, nesse lugar? Mas só para complementar, essa consciência que vocês estão falando vem do senso de responsabilidade. Então, por exemplo, Letícia citou líderes que têm essa visão. De fato, essa pessoa ela vai ter isso quando ela entender que ela tem uma responsabilidade sobre aquele liderado. Né? Como ela vai se portar numa reunião, como de fato ela vai ouvir e prestar atenção também no restaurante, porque somos pessoas. Então, a forma como ela lidera impacta a forma como ela vive a vida pessoal dela. Muito bem. Acho que isso que a gente está trazendo tem um reflexo do ponto na forma como as organizações são percebidas também. Porque esse tipo de percepção, eu ia falar awareness, aí como a gente já falou da questão do uso. Eu venho de consultoria, né, gente? Então, assim, me perdoem pelo uso excessivo de expressões em inglês. Melhoria contínua. Estou tentando ser consciente em relação a isso. E, de fato, a gente faz muito. Em consultoria, especialmente, a gente faz demais isso, né? Muito. Porque a gente tem que fazer as coisas parecerem mais complicadas, até para o serviço ficar mais caro. Mas, enfim, essa consciência sobre a falta de diversidade nos espaços tem se tornado mais frequente. Nos públicos também, né? A sociedade percebe isso. Eu mesmo, outro dia, estava num evento que não percebi quando me convidaram, mas quando cheguei lá na mesa,
olhei pro lado e tinha várias pessoas iguais a mim, assim. Aí eu falei, poxa, por que eu não olhei isso antes, né? E fiquei ali já na situação, sem saber o que fazer e tal, mas me sentindo incomodado. Porque a gente está nesse processo, né? Ainda não consegui perceber na hora certa. Mas claramente, para quem estava assistindo esse evento, sentiu a falta de diversidade no lugar ali. E talvez tenha mudado a forma como percebeu até a minha empresa e o que foi falado ali no local, e as outras empresas estão representadas. Estou fazendo essa longa introdução para falar sobre em que medida vocês percebem essa questão da reputação, que é um ativo tão valioso para as marcas, e o papel dessa representatividade que as marcas trazem para os seus momentos de comunicação. Né? Qual que é o grau de relevância que a representatividade de pessoas diversas tem para a formação de reputação nas marcas? Hoje, como a gente já comentou, né, alguns aspectos de diversidade já não são mais uma opção. Então, quando a organização vai trazer aí uma comunicação, trazer um evento, ela já tem que pensar, sim, nessa representatividade. Agora, o que não adianta é a organização ir lá e fazer uma mídia na TV, por exemplo, colocar lá um monte de gente diversa, e quando a gente olha para dentro da organização, só tem gente do mesmo perfil, homem branco, hétero, né? Então, as primeiras pessoas que vão questionar e vão abalar a reputação dessa organização são os próprios colaboradores. Isso a gente vê demais acontecendo. Então, por isso que quando a gente está falando de diversidade, inclusão e ESG, a gente tem que ser coerente. Acho que se a gente tem duas palavrinhas aí com C, que é coerência e consistência, que tem que ser seguidos, né? E consciência, né? E consciência, adorei, melhorou. Então, a gente tem que ter muita coerência com aquilo que a gente está pondo para fora e o que a gente está, de fato, fazendo internamente, né? Então, sim, vamos procurar, vamos trazer pessoas mais diversas ali para a nossa comunicação, para as nossas mídias, etc. Mas essas pessoas têm que estar dentro de casa também, né? Senão não adianta, você tá ali fazendo de novo o tal do washing, né? Tá mostrando uma coisa que você de fato não tem. Que é o tema da tokenização, né? Que a gente tem falado bastante. Que a gente pode inclusive encontrar um bom sinônimo em português para ele, né? Mas que é essa ideia aí de encontrar um ícone só para representar sem ter uma mudança transformacional ou algo consistente. Né? Eu ia comentar sobre a reputação, né? Acho que é super importante para uma marca, para uma empresa. Inclusive, a gente percebe, né? Houve um movimento recente de empresas que descobriram ali prática de trabalho escravo, né? E você percebe o quanto isso provavelmente está impactando e está influenciando, né, o dia a dia da empresa, né? A forma que ela é percebida pelo seu cliente, porque provavelmente é uma empresa que já está aí no mercado há muito tempo, né? Super conhecida, né? Com uma boa reputação. E quando você recebe uma notícia dessa, né? Essa notícia com toda certeza abala a reputação da empresa, né? E isso tem tudo a ver com SG, né? Com diversidade, porque a gente está falando ali de relação de trabalho subhumana, né? Que está ali, que deixa o indivíduo numa condição precária. Então, obviamente que pensar a diversidade, pensar o tema de SG, a comunicação, está diretamente atrelado à reputação da empresa, né? Enquanto ela vai ser percebida enquanto uma marca empregadora. Então, acho que não pode deixar de fazer essa ligação, porque esses dois temas estão se conversando diariamente. E quando você fala de reputação, claro que você tem toda uma questão legal de compliance que tem que ser seguida, como a gente já falou, mas você tem hoje os consumidores tendo mais voz do que nunca tiveram. Voz e texto, né? Então você tem aí nas redes sociais, quando você fala de rating, enfim, as próprias reações a qualquer comunicação, nunca teve tanta voz. Então você tem, por exemplo, sites de avaliação de empresas, de reclamações. Às vezes isso tem um impacto na comunicação e na imagem da empresa que não tem como mensurar. Né? Você às vezes tem uma ação que você fez, que você até tentou fazer uma comunicação inclusive, e às vezes você deu um tiro no próprio pé, e você tem ali um prejuízo de brand equity mesmo. Então a reputação ela está realmente muito às claras e ela pode ser facilmente, ela pode sofrer facilmente ali, dependendo das ações de comunicação, quando não tem esse olhar para a comunicação inclusiva. E às vezes até a comunicação de porta-vozes das marcas podem gerar crises reputacionais. Sim. Por serem comunicações que não respeitaram, né? Necessidades ou direitos ou pontos de vista de públicos minorizados. Danilo, um ponto, né, desculpa te interromper, mas que eu queria trazer as empresas têm que trabalhar a estratégia, têm que se preparar para não precisar fazer isso quando chegar uma crise.
né? Para que eu preciso ver minha reputação ser abalada lá para fazer uma gestão de crise? Eu sempre falo isso. Tem gente que chega para fazer gestão de crise, que procura, né, consultor de diversidade. Tem um monte, mas por que você não olhou isso antes? Por que você não começou 1 ano e meio atrás, há 2 anos, entendeu? Ficaria até mais barato, né? Muito mais. É contraproducente pra gente falar isso, né? Porque quando eles contratam na crise, em geral, o gasto da empresa acaba ficando maior. Não só com a consultoria, mas com todo o custo de gestão da crise, né? Então, é com certeza muito mais eficiente do ponto de vista de recurso essa abordagem preventiva. Inclusive, muitas áreas de diversidade surgiram assim, né? Diante da crise. Então, gente, queria agradecer. Espero que a conversa de hoje tenha sido útil para você que está aí nos assistindo, para que você não entre na crise, né? Para que você consiga se prevenir e estabelecer essas estratégias de diversidade, equidade e inclusão no momento certo, que é agora, que é hoje, e que você possa evoluir nessa jornada. Espero mesmo que o conteúdo de hoje tenha sido útil nesse processo. Para mim foi muito. Aprendi bastante aqui com cada um e cada uma de vocês. Quero deixar a chance aqui de vocês falarem as últimas palavras aqui do episódio e agradecer a você que está nos ouvindo, vocês que tiveram hoje aqui com a gente na conversa. Este foi o primeiro Papo ESG, mas com certeza teremos outras oportunidades de continuar conversando sobre essa agenda. Para a rodada final, vou começar com a Mayara. Tá bom. Vamos lá. Acho que para deixar aí um último recado, eu acredito que é super importante que a gente não deixe de estar atento ao que está acontecendo no mercado e no mundo, né? Acho que o que está acontecendo ajuda muito a nortear a gente enquanto indivíduo, mas também enquanto empresa, enquanto sociedade civil. Então, acompanhar esses movimentos e estar sempre atento à dinâmica do próprio mercado, da nossa própria realidade. Eu defendo que inclusão é um caminho sem volta. Então, as empresas que insistirem em deixar qualquer parcela da população de fora, em algum momento serão deixadas de fora. Porque os consumidores vão passar a optar por aquelas empresas que incluem. Então, inclusão realmente é um caminho sem volta. E não pensa que dá para fazer sem investir. Não estou falando só de dinheiro, gente. Tem que investir tempo, tem que investir o capital humano, como eu já falei, né? Então, é um caminho sem volta que a gente precisa parar e priorizar. É isso, né? Tudo que é estratégico demanda trabalho, demanda atenção e precisa ser feito com a seriedade que o tema merece. Obrigado você que nos assistiu. De novo, obrigado vocês que participaram da nossa conversa. Foi, assim, um prazer de verdade. Foi muito gostoso. Continuaria aqui com vocês por mais tempo, mas a gente tem hora de estúdio contratada, então vamos encerrar por aqui. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades de falar mais sobre a agenda de sustentabilidade. Ela é muito ampla, tem muitos assuntos para serem discutidos. E a gente espera contribuir aí com a sua jornada de aprendizado. E estamos, logicamente, à disposição para ouvir seus comentários, sugestões, feedbacks ou devolutivas. E queremos aprender juntos. Vem com a gente.